Fala galera, tudo bem? Hoje é um prazer muito grande para mim estar aqui com meu amigo, meu parceiro, Márcio Amoroso, para falar um pouquinho com a gente aqui sobre a Copa do Mundo, sobre a experiência dele no futebol. Márcio, seja bem-vindo, para mim é uma honra ter você aqui, craque que você foi, seleção brasileira, aquele time de 94 do Guarani, São Paulo Futebol Clube, o rei do Morumbi. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Primeiro é um prazer poder estar aqui no Instituto Moody, né? 10 anos trabalhando aqui nessa casa, nesse espaço maravilhoso que me dá muitas condições, não só a mim, como a minha esposa também, a Raquel, que a gente treina junto aqui, de poder continuar, né, praticando os esportes amadores com qualidade. E aqui o Instituto te dá a oportunidade de você sempre estar em alto nível, né? Então é um privilégio, você é meu irmão, sabe disso, a gente trabalha junto, jogamos bola juntos, então temos uma amizade. Apanha no futebol, né? Jamais, tem filme aí, viu? Tem resenha boa. Mas assim, poder estar aqui na Moody, agradecer a Grazi, né, de poder abrir as portas pra gente, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Legal. E falando então de Copa do Mundo, Márcio, conta pra gente como que é essa experiência com a seleção brasileira que você teve, chegou lá na seleção brasileira, o que você acha dessa nova geração, do nosso treinador? Conta um pouquinho pra gente aí. Acho que o sonho de qualquer criança que gosta de futebol e que sonha em ser um jogador de futebol é poder chegar na seleção brasileira, né? É poder representar o seu país da melhor maneira possível, e eu tive esse sonho realizado de poder estar entre 23 atletas para competições com a seleção brasileira, representar o país da melhor maneira possível com títulos, né, e gols, né? Então poder ver hoje um treinador estrangeiro à frente da seleção brasileira, um cara multicampeão que é o Carlo Ancelotti, que eu conheço muito bem, de ter trabalhado com ele no Milan, de poder ter jogado muitas vezes contra ele treinando no Parma, ele treinando na Juventus. Acho que a seleção brasileira tem total condição de poder fazer uma grande Copa do Mundo, né? Acho que um treinador à altura dos jogadores que vestem a amarelinha, né? Poder ter um treinador ali na frente respeitado, eu acho que faz total sentido a gente poder abrir as portas para um treinador que está tendo a primeira oportunidade também de ser treinador de uma seleção e veio justamente na seleção mais importante do mundo. Então a gente estava falando sobre preparação física, o estilo de futebol que mudou, né, da década de 90 para cá. Eu tive o prazer de acompanhar um pouco essa transição também, venho trabalhando no futebol há alguns anos, né? E a gente percebe essa importância, agora trazendo um pouquinho mais para o nosso lado aqui do Instituto, a importância de uma preparação física bem realizada, de ter profissionais à altura acompanhando os atletas. Hoje em dia é comum a gente ver o próprio atleta ter o staff dele, né? Então o cara hoje ele tem fisiologista, ele tem um preparador físico, ele tem um fisioterapeuta que acompanham ele nessa trajetória, trazendo esse alto rendimento. Na sua visão, Márcio, você acha que mudou muita coisa da preparação física, dos treinamentos que você fazia na sua época para a época de hoje? Mudou bastante, né, Renan? Primeiro porque o clube não aceitava que você levasse um preparador com você, né, no dia a dia para trabalhar dentro do clube. E eles não aceitavam, o europeu não aceitava isso porque era como se fosse um desaforo aos profissionais dentro do clube que eram pagos para te dar a melhor condição física e você entrar em campo. Só que o futebol mudou, né? Hoje você não faz só aquele trabalho no clube, você tem que fazer um trabalho pós-treino para você poder, né, recuperar mais rápido, para você evitar lesão, né? Porque o tipo de trabalho, o regenerativo, ele é importante, você sabe muito bem. E assim, antigamente a gente não tinha isso, né? A gente treinava, acabava o treino, cada um ia para sua casa, o cara ia para o shopping, ele não fazia aquele trabalho de manutenção e recuperação pós-treino. Então hoje a gente vê uma evolução muito grande na parte fisiológica, na parte da preparação física, da prevenção, para que o atleta possa entrar em campo no melhor nível possível.
E até hoje a gente consegue ver a evolução que a gente teve nesses anos, né, Márcio? Não, eu falo porque eu operei o joelho em 1995, né? E até hoje, aquela metodologia que o Dr. Jimi Andrews fez nos Estados Unidos, as pessoas usam hoje, entendeu? O método dele, minimamente invasivo. Então, assim, é um fenômeno. O Dr. Andrews era um fenômeno e, pô, hoje você vê as cirurgias, eu participo de várias palestras por empresas, né, com médicos, ortopedistas, anestesistas, e o jeito que eu opero hoje já vem daquela época, né? Eu acho que muita coisa mudou, né? Em termos de tecnologia. Sim. Hoje, poxa, a fisioterapia hoje ela evoluiu muito, né? A gente está falando de fisioterapia no Brasil tem 60 anos, então a gente está engatinhando ainda como profissão no Brasil, mas mudou muita coisa. E hoje a gente consegue ser eficaz nos tratamentos, a gente consegue realmente deixar o atleta apto num período curto de tempo, consegue regenerar as lesões de forma mais rápida, né? E de lá para cá muita gente veio galgando esse caminho, né? Você foi um cara diferenciado em todos os sentidos, porque a gente pode falar dele aqui, do professor Dr. Nivaldo Baldo, nosso amigo, e ele, poxa, já acompanhava você desde aquela época lá de trás, né? Sem todos esses recursos que a gente tem hoje, que acaba tornando mais fácil pra gente. Sem dúvida. Não, o Nivaldo, ele foi o percussor, né, da fisioterapia no Brasil, né? E ele foi muito importante na minha evolução e no modo de eu pensar, né, como eu teria que continuar me mantendo pós-carreira, né? E isso me ajudou bastante a colocar na minha cabeça que eu não seria um atleta só no período que eu joguei como profissional, mas depois eu teria uma outra vida pós final de carreira, que eu ia fazer as atividades e ia continuar mantendo a minha condição. Então o Nivaldo me ajudou bastante nessa evolução na fisioterapia e hoje eu consigo, né, às vezes quando eu estou sem treinar ou em outro lugar que não tem o dia a dia da fisioterapia aqui, eu consigo lembrar do que eu preciso fazer para poder manter minha condição. Então, tudo se encaixa, né? Não existe cirurgia bem feita com uma recuperação mal feita e vice-versa. Exatamente. Entendeu? Então, você é muito bem operado e maltratado na fisioterapia, você perde a cirurgia. Perfeito. Entendeu? Então, assim, sempre você tem que caminhar a cirurgia junto com a fisioterapia. E não tem jeito, não tem como mudar isso. E é importante a gente estar sempre alinhado com esse processo do atleta. O que ele disse é uma coisa que faz muito parte da nossa realidade hoje. A gente pega esses atletas que às vezes estão com problema, prótese no joelho, quadril, né? E isso porque tinha um pensamento retrógrado que a gente não imaginava que o atleta ia durar 70, 80 anos, né? A gente imaginava que ele ia jogar até os 30 e depois, né, o atleta ele fica aí liberado, a Deus dará, né? Hoje é importante, a gente tem o prazer de cuidar desses atletas que jogam, pensando no futuro dele, como o Márcio muito bem colocou. Às vezes a realidade do atleta permite que ele tenha essa condição que você tem cognitiva de imaginar que ele vai ter um futuro, que ele vai precisar se cuidar. E às vezes o atleta deixa passar isso, faz os trabalhos do clube, poxa, tô novo aqui, só que ele tem que pensar lá na frente, né? Como que vai estar esse atleta daqui 30 anos, 40 anos? Como que vai ser a minha saúde? Então isso é importante a gente falar. Mas uma coisa que eu queria entrar com você, Márcio, é em relação à época que você jogava. O que mais você via de pesado para você? Eram os treinos, as viagens, os jogos? Você era um atleta que costumava ter algum ritual assim pré-jogo, né? Alguma coisa que traga assim os bastidores pra gente? O que o Márcio Amoroso gostava de fazer? Não, acho que assim, na época do futebol europeu, a facilidade que a gente tinha de deslocamento era muito fácil, né? Porque a Europa é muito pequena, então vamos colocar assim, diferente do Brasil, que você pega um jogo de Champions League quarta-feira e depois tem que jogar sábado no campeonato italiano, só que você viaja da Itália para a Alemanha, você faz 1 hora, entendeu? Agora quando era aqui no Brasil, que você saía de Porto Alegre para jogar contra o Bahia, entendeu? Então já eram 4 horas de voo, 5 horas, 6 horas dentro de uma viagem que você chegava, né, desgastado porque é longe, toda a logística, tem, né, horário do outro voo, trânsito, tudo aquelas coisas ali, isso dificultava bastante, né, a gente aqui no futebol brasileiro. E o calendário é tudo, né? Quando você tem um time que joga só uma competição, caso só o campeonato italiano ou a Copa Itália, é mais fácil de você poder
fisicamente estar melhor. Quando você joga em um time grande, aí tudo bem, tem que ter aquele rodízio, por isso que os times grandes tem 2, 3 times ali para poder fazer com que você possa ter mais tempo para recuperar. E a logística, né, lá da Europa é muito mais fácil do que aqui do Brasil. Cara, acho que ritual eu nunca tive não, assim... Não tinha aquele meião da sorte, aquela cueca da sorte? Não, eu jogava com a sunga, né? Sempre uma sunga mesmo, aquela lá tinha que estar ali, né? Porque às vezes já jogava e já saía pro futebol, né? Já levar resenha. Não, mas acho que as orações, né? Você sempre sou católico e sempre, né, antes de qualquer partida, treino, no dia a dia, sempre agradecer a Deus, né? Primeiro agradecer por tudo e a gente tocar a vida da maneira que ela tem que ser. Muito legal. Só para a gente finalizar aqui nosso bate-papo de hoje, queria perguntar para você se você vê hoje a fisioterapia diferente da época que você fazia e qual que é a expectativa que você tem em relação ao tratamento daqui para frente. Avançou muito, né? A fisioterapia ela mudou completamente o modo de trabalhar, de você, até pela questão das facilidades hoje, né, que você tem de aparelhos, que você tem tudo computadorizado, entendeu? Então hoje a evolução para um atleta na questão de saber se ele está apto, se ele pode dar aquele máximo dele no treino, né? Hoje é tudo feito hoje computadorizado, você tem toda essa logística para saber se o atleta não vai se machucar, né? E não, naquela época minha não. Jogava 3, 4 jogos aí, pegado e vai pro campo. Hoje não, hoje você consegue dosar, tira o pé aí, porque, né, senão você vai se machucar. Então a evolução que teve na medicina, na fisioterapia é gigantesca da época que eu trabalhava. Até porque eu trabalhei naquele modo raiz, né, de recuperação, né? Que com o Nivaldo lá era brabo o bagulho. Então assim, hoje você cadencia e muita coisa do que eu aprendi na fisioterapia lá atrás, eu consigo trazer no dia a dia da minha fisioterapia, do meu modo de pensar, de como eu posso agregar aquela época com a fisioterapia de hoje. E é legal a gente falar que hoje, como o Márcio disse, a gente coleta muitos dados, né? A questão é saber o que a gente vai fazer com esses dados coletados. Hoje a gente tem GPS, a gente tem Smart Ring, Smartwatch, o atleta, a gente consegue saber quantas horas de sono ele teve, como que foi a alimentação desse atleta, marcadores biológicos, fisiológicos. Tudo isso a gente precisa saber analisar. Sim. O que acontece é que às vezes a gente coleta muitos dados, não sabe analisar e acaba confundindo as coisas, né? E uma mudança muito importante que no meu modo de ver como fisioterapeuta aconteceu nesses últimos anos, nós passamos a ser profissionais de primeiro contato. Então o que é isso? O fisioterapeuta ele não atua mais quando a lesão está instaurada. A gente atua antes de que essa lesão aconteça. Que é o certo, né, para um atleta, é prevenção. Né? Imagina quanto que é um custo de um atleta parado no departamento médico, né? Quanto que isso recai sobre o clube. Nós estamos tendo na seleção brasileira o caso do Estevam, né? A lesão que ele teve, grau 4, uma lesão... Éder Militão, né? Olha, Bruno Guimarães. Olha quanto custo, né? Quantas perdas trazem essas lesões. Lógico que o futebol é um esporte de contato, né? Existem movimentos que geram lesão. Mas hoje o fisioterapeuta ele consegue reduzir essas lesões, a gente consegue trabalhar nesse projeto de redução de lesão. É o que a gente faz aqui, olhando o atleta, né, o cliente como um todo, tendo essa visão dinâmica do corpo dele. E o atleta sabe também o limite dele, né? Perfeito. Eu sempre falo, né, quem dá o diagnóstico se está em condição de jogar ou não, se está em condição de treinar ou não, é sempre o atleta. O atleta ele é a chave de tudo, então ele vai chegar e falar, hoje eu tô bem, tô me sentindo bem. Tudo bem que depois vem, né, as coletas de dados para que o atleta realmente está falando aquilo ali, comprovando com que os fisioterapeutas têm em mãos. Tem sentido. Para a gente finalizar, vamos falar um assunto aqui meio polêmico agora, né? Você é a favor ou não da convocação do Neymar para a Copa do Mundo? Não é assunto polêmico, né? Eu acho que o Neymar ele tem total condição de fazer parte dessa seleção. Eu acho que de uma outra maneira, no caso, não será mais aquele Neymar que jogou as últimas 3 Copas do Mundo no melhor nível dele, mas é um jogador importante porque o Neymar em campo é sempre uma preocupação. O Neymar entrou
Então ele vai tirar da cartola alguma jogada, é um gênio, né? Às vezes pode ser que ele entre de titular, pode ser que ele aceitando, né, entrar no segundo tempo já é também um fator importante para ter ele dentro de campo, porque é preocupação para qualquer seleção. Eu convocaria, eu levaria o Neymar, né? E ele com certeza estando apto, né? Como a gente vem vendo ele jogando nesses últimos jogos, né, com frequência, ele estando 80% já teria total condição de ir para. Na minha opinião, é o camisa 10 e a faixa. Não tem como não chamar ele. Eu também acho. Na situação que ele se encontra hoje, ele joga com a 10 e a faixa fácil na nossa seleção. Que a Grazi não fique brava com a gente, mas Copa do Mundo, se vocês quiserem, vai estar rolando nas televisões aqui. O Thiagão vai estar responsável por isso. Tá bom, pessoal? Treinar e assistir a Copa, não tem coisa melhor. Vem com a gente, pessoal. Tamo junto, rapaziada.